Oiê, seja bem-vinda a mais uma aula aqui da nossa comunidade Costuraí. Nessa aula nós vamos aprender a fazer o porta-tec, que é esta peça, é um organizador de cabos, um organizador de tecnologia, sabe? Tudo aquilo que fica jogado ali na bolsa, na mochila, quando a gente precisa levar um notebook, pois é. Esse organizador resolve todos esses problemas. Então aqui a gente vai ter um porta-cabos e aqui na parte de baixo a gente vai ter um bolsinho um pouco maior para colocar, por exemplo, fonte de notebook, um carregador um pouco maior. O importante é que aqui a gente tem bastante espaço e mesmo assim ele fica bem compacto. E o mais legal de tudo é que essa peça é altamente personalizada e pode muito bem ser usada pelo nicho masculino com muita tranquilidade. Lembrando que essa aula e o molde são gratuitos, então você já pode pegar o seu molde clicando aqui na descrição, e aqui na descrição também você encontra o link para o nosso workshop Bolsas Masculinas 2.0. Um workshop com peças incríveis e vendáveis para você não só fazer um porta-tec, mas muitas outras peças. E é um público que dificilmente pede desconto, e quando eles encontram coisas que gostam e que solucionam o seu dia a dia, eles compram sem pestanejar. Então, se você quiser aprender mais 6 projetos extremamente vendáveis para o universo masculino, é só você clicar no link que eu deixei aqui na descrição e vir participar comigo do workshop Bolsas Masculinas 2.0. E agora, bora lá ver os materiais que a gente vai precisar para fazer o nosso porta-tec. Então, bora lá ver os materiais que a gente vai precisar para o nosso porta-tec. Aqui a gente vai fazer o nosso porta-tec todinho em montana, que é esse material mais estruturado. Sempre costumo dizer que ele é um material 3 em 1. Então, a base dele, que é a parte principal, é linda, é de PVC, então é uma base ali que imita muito couro. O fundo é de microfibra, então parece também um forro de camurcinha, por exemplo. E ele é 1.5, ou seja, ele já é um material mais estruturado. Então, a gente só vai usar este material, nada mais, para fazer o nosso porta-tec. Inclusive, se você quiser comprar esse material em diversas cores, tem o link da loja Costuraí. Lá você vai achar vários montanas em várias cores para você fazer todos os seus porta-tecs aí e arrasar demais. Cortei todas as minhas partes, ó, no montana. Lembrando que esse material você precisa cortar assim, ó, bem bonitinho, com a régua, um estilete, para ele ficar bem bonito mesmo lá no final. E pro fechamento, eu escolhi fazer com o botão. Aqui eu tô usando o botão magnético meio a meio, então um lado dele é com rebite e o outro lado é com bailarina. Você pode fazer com bailarina sem problema nenhum, tá? Então eu quero que fique o rebitezinho aparecendo ali na aba. E tô usando o de 18 milímetros. E dentro dessa peça eu também vou colocar uma abinha pra gente deixar mais protegido ali o nosso bolsinho principal. E pra isso eu quero usar um botão um pouquinho menor. E aí eu escolhi o botão de colchete, que é um botão fácil ali, né? A aplicação ela é fácil. E também o fechamento é super fácil e ele é menorzinho. O meu é o botão de colchete número 14, então ele é um pouquinho menor. E aí eu tenho 2 pares desse botãozinho. E sem mais delongas, bora pra aula. Aqui a gente vai começar a fazer o nosso projeto sempre selando o nosso material. Aqui a gente tá usando o montana, então a gente pode usar o verso como se fosse um forro, né? Mas é sempre importante que a gente faça a selagem desse material, ó, passando aqui o fogo sempre na chaminha azul, que é essa chama da parte de baixo, para não queimar o seu sintético, tá? Não deixar ele todo queimado. E a gente vai fazer isso ao longo de todos os moldes, de todos os cortes aí da nossa peça. Fiz aqui como exemplo, mas já tinha feito os demais, você vai fazer todos aí. E aí a gente vai começar a costurar. Então, para isso, você vai pegar a abinha interna e a gente vai fazer uma costura ao redor aqui desse molde todinho. Fiz aqui a costura da minha abinha, então toda a volta bem costuradinha. Vou pegar essa tira, que é a tira que a gente vai usar para prender os cabos, e vou fazer também uma costura de um lado e do outro. Também pespontei a minha tirinha. E por último, a gente também já vai pespontar esta parte aqui, ó, do nosso molde principal. Então, essa parte reta e maior aqui. Só que aqui a gente vai deixar sobrar de um lado e do outro. Aqui eu deixei sobrar, então o que a gente vai fazer? Vou puxar essa linha pro verso
e vou fazer nozinhos para que esse pesponto fique bem certinho. Agora a gente já vai fazer a marcação do nosso botão de colchete, já vamos aplicar, que é a marcação ali do nosso botão interno. Se você quiser usar um botão Ritas, sem problema. Se você quiser usar um velcro, também sem problema, você pode usar aí esse material tranquilamente. Aqui então a gente vai fazer uma marcação de 2 centímetros, tá? De baixo para cima e 3 centímetros, tá? Da lateral para dentro. Tá? 2 centímetros de baixo para cima e 3 centímetros da lateral para dentro. Aqui a gente faz a mesma marcação. Aqui eu vou colocar a parte de cima do meu botãozinho, que é essa daqui, tá? Com rebite. E agora eu pego essa parte principal, vou marcar aqui pelo avesso, que a gente pode ainda colocar pelo avesso. Pego um giz aqui para facilitar. Marca também aí a sua abinha para ficar bem mais simples e mais fácil. Vou fazer uma marcação, ó, com 3 centímetros dessa parte maior para baixo. Faz aí uma marcaçãozinha básica. Vou estender o meu meio aqui, ó, tá? E aí, o que você vai fazer aqui? Você já vai pegar a sua abinha e vai fazer uma marcação de um botão a outro, ó. Aqui no meu caso deu 10 centímetros entre um botão e outro. Então você vai vir aqui. Vai colocar a marcação de 5 centímetros da sua régua aqui no meio, vai marcar 5 para um lado e 5 para o outro, tá? Ou seja, 10 centímetros entre um botão e outro. E aqui, nessa parte, eu vou colocar a partezinha de baixo, tá? Ó, do meu botão, certo? Lembrando que ele vai ficar assim, a parte principal tem que estar virada para cá. Então, aqui na minha abinha, eu vou colocar a parte do rebite e o verso dela aqui. Desse jeito, depois é só apertar lá no balancinho. E a parte de baixo, eu vou colocar esta partezinha, ó, esta partezinha aqui no verso. E a parte principal ali, né, no caso, do fechamento ali do meu botão, aqui, tá bom? Para que depois a gente possa fazer isso daqui, tec, tá bom? Então você vai pôr dessa forma. Eu vou lá finalizar a aplicação do meu botão no balancinho e já volto pra gente continuar. Apliquei aqui os botões e olha lá como ficaram, tá? Ó. Bem facinho, ó, lindinhos. Então é só seguir a marcação. Agora o próximo passo é a gente colocar a parte de baixo do nosso botão, tá? Do botão principal, que aqui no meu caso é o meu botão magnético. E aqui eu vou usar o botão magnético como acabamento em bailarina. Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui eu vou fazer toda a marcação interna, depois é mais fácil de a gente apagar, tá? Então eu vou continuar aqui a minha marcação do meio, tá? Ó, minha marcação central. Vou fazer uma marcação de 24 centímetros. Depois disso, eu vou fazer uma marcação de 6,5 centímetros para um lado, ó, 6,5 para um lado e 6,5 para o outro, tá? Ó, entre um botão e outro vai ter 13 centímetros, certo? Feito isso, vou aplicar aqui esse meu botão simples, ó. Posiciono aqui, faço a marcação de um lado e do outro, e coloco o botão. Faço a colocação aqui, só para finalizar, eu gosto sempre de abrir para as extremidades. Só que dessa lateral a gente vai jogar ele para dentro, certo? Isso daqui tudo para que depois fique mais fácil de a gente fechar essa parte. Feito isso, aqui pelo lado interno, a gente vai fazer uma marcação de 1 centímetro para baixo do nosso botão. 1 centímetro, certo? Agora a gente vai pegar a nossa base, então a nossa aba, marca aqui o meio também. Agora o meio do outro lado, tá? Que a gente colocou o botão, do outro lado, e a gente vai posicionar direito da aba com o avesso. É isso daqui que a gente precisa, que a gente quer. Pega uma dupla face.
Ó, vou posicionar essa dupla face bem aqui. Fixei e vou prender aqui bem na minha marcação. Certo? Ó, desse jeitinho aqui mesmo. Depois disso, a gente vai fazer uma costura aqui, ó, tá? Ó, faça uma costura bem bonitinha, tá? Com o acabamento bem legal. A gente vem aqui, ó, tá? Bem bonitinho. Ó. Pode dar um retrocesso. E costura aí toda essa parte de baixo. Aqui a gente já vai cobrir essa parte do nosso botão. Depois disso, ó, você vai fazer uma marcação com 3 centímetros aqui, ó, tá? Agora pro outro lado. E bora lá costurar esse outro lado também. Traz aqui a linha sempre pro lado avesso e corta e sela essa linha. Desse jeito, ó, vai ficar tudo escondidinho aqui embaixo. Próximo passo já é a gente fazer o nosso porta-cabo, que daí a gente vai pegar esse suporte do porta-cabo e a gente vai já fazer as marcações e as aberturas. Para isso, ó, a gente vai dobrar ele no meio, assim, ó. Pega um gizinho ou um marcador. Eu gosto bastante do giz porque ele sai super fácil, tá, ó. Faz isso daqui e faz uma marcação aqui, ó, no meio. Certo? Depois disso, ó, nas extremidades, você vai fazer uma marcação de 3 centímetros, considerando que o meio aqui é 1,5, tá? Ó, pra ficar certinho, 3 centímetros, ó. 1,5 para um lado e 1,5 para o outro. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Aqui, nessas marcações, a gente já pode até fazer uma abertura. Então, aqui eu vou pegar, ó. Ó lá. Aqui eu já fiz uma abertura nas extremidades, que é onde a gente vai encaixar a nossa tira pro porta-cabos. E a gente vai fazer umas marcações. Vamos lá para essas marcações. Primeira marcação com 4,5 centímetros. Faz a marcação aí bonitinho. Aqui também, ó, deixa ela bem marcada para você encontrar. Aqui do outro lado também, 4,5 centímetros. Depois, da outra extremidade para dentro, você vai marcar 7 centímetros, certo? Ó, 7 centímetros. E vai sobrar aqui, ó, aproximadamente 5,5 centímetros, tá? Então, aqui a gente usa para cabo, para aqui para um fone pequeno ou um cabo maior e aqui para o nosso mouse. Agora que nós já marcamos esta parte aqui, a gente vai pegar a tira e a gente também vai fazer algumas marcações, tá? Então aqui a gente vai fazer umas marcações, mas lógico que você pode pegar os itens, colocar eles ali e, enfim, verificar se o tamanho, se precisa de um tamanho maior ou menor. Bacana de trabalhar com esse material e de fazer essa peça é que a gente consegue ali ajustar e adaptar ao que o nosso cliente precisa. Principalmente os homens que costumam ter um monte de cabos jogados ali pela mala, pela bolsa, pela mochila. Então aqui a gente consegue ajustar e entregar um produto que realmente vai oferecer essa organização aí para todos os homens. E se você quiser aprender outros produtos para o nicho masculino, eu deixei o link do nosso workshop Bolsas Masculinas 2.0 aqui na descrição. Já entra que você vai encontrar projetos para o universo masculino incríveis e extremamente vendáveis. Então aqui a gente vai fazer algumas marcações. A primeira marcação de 7 centímetros, porque a gente vai deixar essa partezinha lá interna. Depois mais uma marcação de 6 centímetros. Depois a gente vai fazer uma marcação de 9 centímetros. E aí a gente vai começar costurando. Para isso a gente vai encaixar a nossa tira aqui dentro. Tá, ó, deixa desse jeitinho. E aqui desse ladinho a gente vai passar uma costura, vai e volta. Ó, fui, voltei. Tá? Sempre puxa a linha aqui pra trás. Pode dar um nozinho, ou como a gente já travou bem ela, a gente só sela bem essa linha aqui desse lado. Depois que a gente fez essa costura, ó, aí o que você vai fazendo? Você vai alinhar essa marcação de cima com a marcação de baixo, tá vendo? Ó? Que aqui, ó, a marcação de baixo tá aqui e a marcação de cima tá mais pra frente. Então, o que a gente vai fazer, ó, bem pra cá, a linha e costura. Se você quiser, você pode pegar aí o cabo. Faz desse jeito aqui,
posiciona ali o cabo, tá? Ah, tá legal, esse é maior, menor, alguma coisa assim, tá? Ó, verifica se o cabo vai encaixar aqui certinho e aí sim você refaz. Se precisar deixar mais espaço, você consegue deixar mais, tá bom? Então aqui eu já fiz baseado ali nos meus cabos, tá? Daí a gente vem aqui da mesma forma, ó. Aqui, sempre com essa costura vai e volta, ó. Sim, ela prende muito bem e o acabamento fica muito mais bonito. Certo? Olha lá como ele fica lindo aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, trazendo essa costura pra cá, segundo cabo. Olha lá. Agora, aqui, a gente vai ter um pouquinho maior, que é pra gente colocar um fonezinho. Certo? Ó, vem aqui. Posiciona. Volta. E por último, você pode fazer uma marcação de uns 12 centímetros. Certo? Ó. Você vai encaixar esse cabinho aqui, ó, tá? Vai encaixar até a sua marcação, ou você pode pegar o seu mouse, ó. Ah, esse aqui é um pouquinho mais fininho, tá? Ajusta, não tem problema, ajustou, tirou. Agora sim, a gente ó, faz a finalização. Acabei, corto aqui o excesso. Selo. E o nosso porta-cabos está prontíssimo. Agora, com todas as partes principais aí já preparadas, botões, as partes principais, o que a gente vai fazer? Você vai pegar o verso da sua aba e a gente vai colar, tá? Então, a gente vai passar cola de contato. Aqui eu vou passar a cola de contato porque eu acho mais fácil e também já deixa tudo bem organizadinho. Passo a cola de contato aqui no verso. Você vem aqui, ó, com ele desse jeito. Ó, faz uma marcação aqui, para que você não passe cola além disso, tá? Passei cola de contato, a gente vai deixar essa cola secando um pouquinho. Enquanto a nossa cola seca, a gente vai fazer algumas marcações, tá? Então, primeira marcação vai ser dessa parte principal do bolso, né? Dessa parte de baixo do bolso pra cima. Você vai marcar 4 centímetros. Faz uma boa marcação aí, não tem problema, tá? Depois que fique, inclusive, do lado interno, depois a gente passa um paninho e sai tudo. Depois disso, a gente vai fazer uma outra marcação de 11 centímetros, tá? Ó, de 11 centímetros de um lado e do outro, tá? Que é onde a gente vai parar aqui essa parte. Depois a gente vai fazer mais uma marcação de 4 centímetros, tá? Ó. Que é onde a gente vai posicionar o nosso porta-cabos, né, o nosso suporte que a gente fez anteriormente, certo? Ó, então a gente já fez marcação aqui embaixo, aqui em cima e a marcação aqui de onde vai finalizar o nosso bolso. Enquanto isso, secou aqui a nossa cola. Ó lá, agora a gente posiciona a cola. Agora a gente posiciona o verso bem aqui, bem direitinho. Posicionei, tá? Deixa ele bem bonitão aí. E aí a gente vai começar a fazer as marcações principais aqui na nossa peça. Posicionamos essa parte, agora a gente vai pegar uma dupla face, ó. Posiciona essa dupla face aqui, ó, na extremidade dessa parte aqui do meio, ó, de um lado e do outro. Aqui, se você quiser, pode colar também, tá? Mas como é só pra posicionar, pode ser com uma dupla face também sem problema. Tira essa dupla face e posiciona ela bem aqui, ó. Certo? Aqui a gente já vai costurar de um lado e do outro. Costura bem bonitinho. Chegou aqui, traz aí a sua linha
pro outro lado e dar um nozinho. Bora lá pro outro lado. Vou fazer a mesma coisa, costurar e dar um nozinho dos dois lados. E agora, pra gente finalizar aqui a costura dessa peça, o que a gente vai fazer, ó? Traz essa lateral aqui, tá, ó? E aí, essa parte você vai colocar aqui nessa sua marcação de cima e a parte de baixo vai ficar na marcação aqui de baixo. Clipa. Clipa. E aqui, do outro lado, a mesma coisa. Marcação, clipa e clipa. Agora, a gente vai, então, finalizar costurando aqui toda a volta da nossa peça, tá? Se você preferir, você já pode deitar ele desse jeito, ó, e vir passando a costura toda. Mas aqui, eu vou fazer com ele virado pra cima. O ponto dos dois lados da minha máquina é lindo, então eu vou fazer dessa forma, que é um pouquinho mais fácil, tá? Aqui, como que a gente vai fazer essa parte? Você vai encaixar, ó, dessa forma, ó, aqui, tá, ó, dessa forma. Vou tirar aqui o meu clips. Você vai encaixar bem bonitão. Costurou. Chegou aqui até o final, vira. Virou e a gente vai continuar a costura aqui. Finalizou, ó, traz a sua linha aqui pro lado interno, faz o nozinho e bora lá finalizar colocando a parte de cima desse botão. Agora, para finalização, a gente vai colocar esse botão. O meu botão tem rebite, então eu vou colocar ele agora. Lembrando que se o seu botão não tiver rebite, for um botão com acabamento em bailarina, o ideal é que você coloque antes, tá? Usa essa mesma marcação, mas coloque antes nessa parte interna, ok? Então aqui, vou pegar a minha aba, vou fazer uma marcação de 1,5 cm. Faz aqui de 1,5 cm. E aqui, ó, você vai vir e vai marcar, tá? Quanto que tá? Do centro até a lateral. O meu tá com 6 centímetros, tá? Do botão do centro até a lateral. Vou fazer da lateral, tá? Ó, pro meio. E do outro lado a mesma coisa. Da lateral pro meio. Marquei, o que eu faço? Ó lá, pega um agulhão aí, fura. A gente conseguir colocar, ó, o nosso botãozinho. Coloquei o meu botão aqui, o meu rebite aqui, ó lá como ele vai ficar. Que a gente já consegue, ó, fechar. Ó, que deu certinho, então não ficou com muita sobra, que é o que a gente precisa, ó. Então aqui, testei, deu bonitinho, show de bola. Agora é só a gente apertar o nosso botão. Pra apertar, eu uso um balancinho como esse, a matriz que já está aqui dentro. E sempre lembrando, todo botão, todo rebite, ela precisa ali de uma matriz, de um aplicador ou de um balancinho pra ser colocado, tá? Então aqui eu já coloquei bonitinho, ó. Venho aqui, faço o aperto do meu botão. Se você não tiver balancinho ou matriz ou coisa assim,
você pode tranquilamente usar um outro tipo de botão aí com um acabamento interno. E assim fica pronto o nosso Porta-Tec, que é o nosso organizador para cabos, para fontes, mouse, enfim, tudo que tem a ver com tecnologia, a gente consegue organizar aqui dentro dessa necessaire incrível. Quando a gente abre, olha lá como que ela fica, com um bolsinho maior aqui embaixo e também com os separadores aqui na parte de cima. Quando a gente fecha, ela fica extremamente compacta. Então, uma peça muito legal, muito interessante. Logicamente, você pode aí personalizar e aumentar ainda o valor de custo dessa peça. E o melhor de tudo, você pode vender como kits com as suas peças, principalmente para os kits de peças masculinas. Porque se tem uma coisa que eu aumentei, é tecnologia dentro da bolsa e geralmente fica tudo jogado. Então aqui com essa peça a gente já entrega uma solução de como deixar tudo organizado, de como ter tudo à mão e lógico a gente pode personalizar ali com iniciais, com o nome todo da pessoa, que deixa a peça ainda mais linda. E se você quiser aprender outras peças do universo masculino e arrasar fazendo peças masculinas, eu deixei o link do workshop Bolsas Masculinas 2.0 aqui na descrição, é só você clicar e já vir se tornar minha aluna desse workshop também. E eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu te ensino aqui, você costura aí, até a próxima!